Olá, pessoal, tudo bem aí? Então, eu havia falado para vocês que eu não ia postar videoaula até vocês pegarem a apostila nova, né? Mas aí, em uma reunião com a coordenação, foi decidido que colocássemos a videoaula normalmente para vocês. Claro que a gente pode optar aí por alguns exercícios, mas até mesmo para não ficar muito distante uma videoaula da outra e não ter depois aí um acúmulo para vocês. Então, o que nós vamos fazer? Até vocês pegarem a apostila, ou seja, até liberarem, né, para que vocês possam buscar, ah, nós vamos pedir a gentileza, eu também, para que vocês façam um exercício no caderno, tá? De acordo com o que está na apostila, então eu peço para vocês fazerem um exercício no caderno. E aí, como um apoio, vocês têm lá a apostila no COC, né? Que vocês podem se basear por ela também, ok, meus lindos e lindas? Então, agora nesse módulo novo, 124 ao 126, ele vai falar de novela, né? Que é um pouquinho diferente do que nós falamos aí anteriormente, que foi do romance, ok? Então, assim, novela, ela é dividida em capítulos, né? Vários capítulos aí. E cada uma tem um gênero, um impacto diferente, né? Porque cada módulo, digamos assim, cada episódio da novela, retrata-se um assunto diferente, né? Como assim, mostrando a vida de pessoas, famílias que têm um conflito diferente do outro. E assim a trama vai surgindo, pessoas se conhecem, ou às vezes aí acaba tendo até um conflito maior a ser desvendado, que no caso é um crime, tudo para deixar o telespectador apreensivo, curioso e prender a atenção, né? Para que os programas continuem passando, as novelas cada vez mais chamando a atenção do leitor e dando audiência, no caso, né, para a emissora, ok? É diferente aí de você ler um livro de romance, porque, claro, também tem aí a apreensão, tem aquela coisa toda de querer saber, terminar logo aquele livro ou aquele texto baseado no romance para saber o final, o que aconteceu, né? Mas é diferente, porque na novela nós temos aí a transitividade dos personagens, né? Nós temos aí uma maneira diferente de ver quem é um, quem é outro. No livro nós temos poucas imagens, alguns livros quase nem disponibilizam imagens assim. Então a nossa cabeça vai imaginando as cenas, né? Conforme nós vamos lendo um texto literário ou uma outra obra, nós vamos imaginando ali o que está acontecendo, não é verdade? Enquanto a novela não, você tem aí a disponibilidade da imagem, né? A transitividade dos personagens, lugares, então já é mais fácil a compreensão, né? De entender o que está acontecendo. E aí ele fala também que são múltiplas histórias que pertencem às vezes à mesma trama e que vai desenvolvendo aí um ritmo acelerado do que no romance acaba sendo diferente, ok? Aí ele fala aqui que em geral a novela valoriza mais as ações do que as análises ou as descrições, que foi o que eu acabei de falar para vocês. E daí vem a sua proximidade, né, com a dramaturgia, que é o que eu falei. A gente acaba vendo mais, né, tá mais perto. Embora a novela literária tenha menos prestígio que o romance. E existem exemplos de grandes obras da literatura mundial que são consideradas novelas, como A Metamorfose, né? E tem essas novelas, eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de assistir. Eu, particularmente, gosto muito de novela de época, né? Essas novelas de agora, assim, não me chama muita atenção, mas eu gosto de novelas de época, daquelas roupas antigas, a maneira de falar, a linguagem deles é totalmente diferente, a postura
é totalmente diferente, né? Há pouco tempo reprisou uma novela que eu não assisti da primeira vez, né? E acho que era Novo Tempo, acho que era isso que mostrava aí a trajetória de Dom Pedro. Então, mostrou os índios, né, como viviam, né, a valorização da língua, a valorização da terra. Dom Pedro, com todas as suas peripécias ali, mostrou para a gente também o outro lado de Dom Pedro, a nível marido, a nível de até mesmo quando realmente ele conseguiu ver o que realmente era sério para ele fazer, a postura que ele tinha que tomar em referente ao povo, que o povo dependia dele. Ele, por ser muito jovem, às vezes acabava aí misturando um pouco as situações. Enfim, isso eu acho bacana. Isso eu acho produtivo. É muito legal. Não que as outras não sejam, porque às vezes vem até assuntos aí do nosso cotidiano a serem discutidos, né? Até mais próximos, para nos chamar um pouco mais à realidade, que eu também acho que é muito propício, né? Mas eu, particularmente, acho muito interessante novelas de época, ok? E aqui ele fala que no Brasil esse gênero não é tão comum. Machado de Assis, por exemplo, olha aí, gente, que lindo Machado de Assis, que é um dos maiores escritores brasileiros de prosa, teria escrito somente uma novela, O Alienista. Mesmo assim, há controvérsias sobre a classificação dessa obra, pois alguns críticos literários defendem que se trata de um conto. Veja, o conto ele é uma narrativa mais curta, né? E na maioria das vezes ele apresenta um número reduzido de personagens. Em contrapartida, a novela ela é um pouco mais extensa, né? A trama ela é desenvolvida de acordo com determinado conflito. Então, em relação à novela, até mesmo o romance, há controvérsias aí entre o conto e a novela, ok? E aqui, pessoal, vocês têm o primeiro capítulo de uma obra muito, muito bacana, tá? Do Alienista. Então, tá aqui para vocês lerem, por gentileza, com muito carinho, por favor, tá? Leiam. Tem aqui todo o nosso vocabulário das palavras que vocês não entenderem, tá? Então, está aqui. É um trecho curto, né? Curto assim, em relação ao livro, mas vai dar para vocês entenderem sim. E nós depois vamos discutir e falar sobre o assunto, ok? Aqui ele fala que o Alienista ele é composto de 13 capítulos, né? E é contado por um narrador onisciente, onde o seu protagonista é o Simão, ok? Então, tá aqui toda a obra para vocês, tá? Quer dizer, toda a obra não, uma parte dessa obra. E aí, meus amores, os exercícios eu vou falar para vocês agora e também vou colocar no Vindimo, ok? Bom, meus lindos, como eu havia combinado com vocês, os exercícios são da página 29 à página 32, tá? Então, da 29 a 32, lembrando que é muita interpretação, ok? Foge um pouquinho aí da gramática e voltamos um pouco para a interpretação de texto, que como eu havia falado também, agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais em literatura. Então nós vamos falar um pouco aí de algumas obras, tá bom, meus lindos? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.